Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 26 de maio de 2022, quinta-feira. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, quinto amanhã, ontem mais um dia bom, graças a Deus, obrigado Neneca, Hugo Souza, né, pra quem não conhece o apelido do goleiro do Flamengo, muito obrigado, você entregou, eu sabia que ele tinha postado no bilhete do canal, eu falei, o Neneca vai entregar, e ele entregou, obrigado, bateu o nosso bilhete arriscado aí de mais de 2,5 gols, show de bola, só ontem quem trollou a gente foi o Santos, time com 2 jogadores a mais, ali no metade do segundo tempo inteira dentro de casa. E detalhe, não é questão de não conseguir fazer o gol, é não jogar a bola, pô. O time tá com 2 a mais dentro de casa, pelo amor de Deus. E depois ficou pior ainda, que depois que o goleiro do Santos lá, não sei se vocês viram, né, ele descobriu que o jogo do... aquele time lá, o La Calera, o Santos estava se classificando, pô, me embolei todo, mas o La Calera, ele tinha tomado o gol e o Santos estava se classificando, o Santos com 2 a mais dentro de casa ficou tocando bola ali na defesa. Mano, que isso é a postura do Santástico não, irmão, time de Pelé, pô, não é. E acabou trolando aí quem foi no Santos, mas o restante foi bom, graças a Deus. E vamos lá, tô de regata hoje, né? Quem lembra aí de antigamente, a tropa da regata, tá aqui, ó, quem lembra? Tá aqui comigo ainda, tá? Deixa eu ver, não foca, né? Foca? Não foca no melhor do mundo, né? Apenas, vambora, quinto amanhã, hein? Vambora, se Deus quiser, mais um dia bom pra gente. Vamos lá, primeiro jogo que eu separei aqui, 10 horas da manhã, final da Copa da Dinamarca. Eu tenho um jogo do Midtjylland, que vai visitar o Odense. Jogo único, o Midtjylland é um time dominante lá na Dinamarca, embora já venha 2 anos de vice-campeonato. Na temporada retrasada, perdeu para o Brøndby e essa última perdeu para o Copenhagen, o título da Liga. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam dos últimos 8 jogos, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. 7 também foram ambas marcam. O Odense vem de 4 jogos sem vencer. 4 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 10 em 8 foram ambas marcam. O Midtjylland vem de 10 jogos de invencibilidade, o Midtjylland até deu uma arrancada nesse final do campeonato, mas o Copenhagen ele já tinha aberto uma distância muito boa. O Midtjylland vem sofrendo gols há 5 jogos, dos últimos 5 em todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em todos os 5 foram ambas marcam. Se a gente olhar aqui, os últimos jogos entre elas, 2-2 e 2-1 foram jogos da Liga e... deixa eu ver, tem um 3-0 aqui, mas é do ano passado. Então, tropa, para essa partida aqui, gostaria de explorar 2 gols nesse jogo. São 2 equipes over com histórico over. O Midtjylland é um time melhor, o Midtjylland precisa se expor, o Midtjylland precisa voltar a ganhar títulos e eu tenho o Odense também querendo buscar esse título do favorito Midtjylland. Então acredito que pelo menos 2 gols a gente veja. O que torna isso perigoso é que a gente tem visto que essas finais têm sido equilibradas nessa temporada e isso tem me assustado. Falo com vocês a cada final que esse ano tá muito esquisito, né, com relação às finais, mas pelo menos quando a gente vê um gol, a gente consegue ver um segundo, tá? Então, se você quiser esperar sair um gol no jogo, tiver uma equipe campeã, a outra tem que correr atrás ali por um momento de desespero, e você quiser explorar outro gol a partir daí, aí show de bola. Mas eu acredito que pelo menos 2 gols a gente veja. Acredito também que o Midtjylland seja campeão. Para mim daria para explorar um Midtjylland para levantar a taça, ou um empate anula aqui. Mas final é final, né? 2 golzinhos? 2-1 para mim pro Midtjylland. 1h da tarde, Campeonato Suíço. Aqui eu tenho a relegation, né, para ver quem vai disputar a primeira divisão e quem vai disputar a segunda. O segundo colocado da segunda divisão, que é o Schaffhausen, vai enfrentar o penúltimo, que foi o Luzerne. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente jogo de gols. O problema é que elas estavam em divisões diferentes, então vou pular essa parte. Schaffhausen vem sofrendo gols há 6 partidas, das últimas 6 em 5 foram ambas marcam. O Luzerne vem de 5 jogos de vencibilidade, vem sofrendo gols há 3 jogos e dos últimos 6, em todos os 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Tropa, para esse jogo eu também gostaria de explorar 2 gols, até porque no Campeonato Suíço é muito difícil a gente ter cotação para 1,5, a gente sempre tem cotação só para 2,5. Como é primeira partida, jogo de ida, então eles estão levantando um pouquinho a odd, porque normalmente jogo de ida tem tendência a ser mais estudado. Mas se você quiser confiar, são 2 equipes realmente over e pelo menos 2 gols, provavelmente a gente veja, tá? Se você não quiser, por ser jogo de ida, também faz parte. Pode pular que tem outros jogos também que são interessantes para gols, tá? Mercado de resultados, eu fico de fora.
o Luzerne, ele é favorito sim, ele tem um time melhor, até porque tem um investimento de time de primeira divisão, mas fora de casa não. Se esse jogo fosse na casa do Luzerne, seria uma coisa, agora fora de casa eu tô fora mercado de resultados, tá? Mas gols pra mim é interessante. Falando em gols também, primeira partida, ontem deu bom, hein? Aquele do Dinamo Dresden com o Kaiserslautern. O primeiro jogo foi 0-0, um jogo morto. Falei pra vocês que a tendência do jogo era ser estudado, mas a partir do momento que a gente visse um gol no jogo, o jogo ia mudar, ia ficar maluco. Foi o que aconteceu. Quando o Kaiserslautern fez um gol, aí o jogo ficou maluco. Caraca, foi oportunidade perdida de um lado, oportunidade perdida de outro. Não tinha como não entrar no limite. Ainda bem que bateu ali no último lance, mas conseguimos o segundo gol. Quem foi? Grinzada. 3 horas da tarde, campeonato holandês. Tem um jogo aqui, Vitesse contra o AZ. Isso aqui é uma disputa para ver quem vai jogar a competição europeia. Esse aqui é jogo de ida, é a mesma situação do jogo do Luzerne, tá? Dá pra gente explorar gols aqui? Dá, porque o Vitesse é um time over e o AZ também é um time que é muito difícil a gente não ver 2 gols em seus jogos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando elas se enfrentam, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. Vitesse dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols em 5, também foram ambas marcam. O AZ dos últimos 10 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 10 em 9 foram ambas marcam. Então vocês viram aqui que não é muito difícil escolher o que a gente vai buscar. Mercado de gols, mercado de resultados, eu tô fora, são 2 grandes equipes. O AZ é um time melhor, mas está jogando fora de casa, então eu fico de fora. Se ele tivesse decidido esse jogo em casa, aí outra história. Como tá fora, eu prefiro não entrar. Mas mercado de gols é interessante. Para um bilhete, eu colocaria mais de 1,5 gol, tá? Eu sei que muita gente fala, mas só fala 1,5 gol, não tem odds. Tem odds para botar no bilhete. Se você botar 3 odds de 1,5 no seu bilhete, você vai ter uma cotação ali 2 ou próxima, já dobra o seu investimento. E é um mercado de pouco risco. Não estou falando que não tem risco. Futebol, tudo tem risco. Futebol, quem falar lucro garantido, estratégia, tudo mentiroso, tudo querendo pegar seu dinheiro. Sai desse bagulho aí. Fala lucro nada, irmão. Isso aqui é futebol. Futebol tem lucro e prejuízo. Se o seu influenciador não falar lucro e prejuízo, ele quer o seu dinheiro. Pode ter certeza que ele vende alguma coisa. E é isso. Tô só assim mesmo. Gostou? Cai na mão. Vambora. Pô, aqui, eu desconcentrei tudo aqui. Vamos lá, desconcentrei. Mas vamos lá, vamos retomar. 1,5 para botar no bilhete. Quem quiser explorar 2,5 ou ambas marcam, a gente viu ali que normalmente é o que a gente vê quando elas se enfrentam e nas suas partidas também. O problema é que é jogo de final e é jogo de ida. Eu fico sempre com receio em jogos de ida da gente ter jogos mais estudados, tá bom? Então, por isso, eu não exploraria mais do que 2 gols. Mas, se você quiser, se você gosta de odds mais altas, é uma probabilidade muito alta, tendo em vista o desempenho das 2 equipes, beleza? 3 horas da tarde, Molde contra Sarpsborg pelo campeonato norueguês. Molde que é o brabo depois do Bodø Glimt, tá? Molde era um time muito dominante, acabou sendo ultrapassado aí esses últimos anos pelo Bodø Glimt. E o Bodø Glimt que não tem jeito, tá? Primeiro tempo já foi 2,5 em ambas marcam, só não pegou quem não quis. Tá rolando ainda o jogo aqui que eu tô gravando um pouquinho mais tarde hoje. Vamos lá, o Molde vem para brigar pelo título, como todo ano. Vem ele e o Bodø Glimt normalmente. O Viking tá bem, o Lillestrøm tá bem, mas vamos ver aí no decorrer da competição, porque o provável mesmo é que fique o Molde e o Bodø Glimt ali depois do meio do campeonato. Vai enfrentar o Sarpsborg. É jogo que o Molde tem que vencer? É jogo que tem que vencer, mas o Molde é um time muito safado jogando fora de casa. Isso tem tirado o título dele desses últimos anos, quando ele joga fora de casa. O Molde em 8 jogos fez 15 gols e sofreu 8, um time sempre bom para mercado de gols. Sarpsborg em 7 jogos fez 11 gols e sofreu 9. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, nos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Nos últimos 10 em 8 foram ambas marcam. Sarpsborg, nada de interessante, o Molde vem de 4 vitórias seguidas. Dos últimos 6, todos os 6 foi a primeira equipe a marcar, dos últimos 5, em todos os 5 venceu o primeiro tempo. Então, tropa, para esse jogo aqui, mercado de gols também mais de 1,5. É difícil a gente ter 1,5 no campeonato norueguês e a gente tem essa oportunidade no Molde. Num bilhete de semana passada, a gente também botou o 1,5 do Molde e bateu no primeiro tempo. Eu acredito que também seja interessante a gente buscar esse mais de 1,5 no bilhete. 2,5 ambas marcam tem chance, principalmente porque o Molde está jogando fora, mas eu não vou entrar não. Para mim é só 1,5 esse jogo aqui no bilhete e é o basta, tá? Quem quiser ir no empate anula do Molde vai estar pagando alto, vai estar pagando 1,7, 1,8. É uma cotação até interessante botar numa entrada simples. Esse Molde empate anula. Mas não sei não, hein? 7 horas da noite, Libertadores da América. Tem um jogo aqui do Furacão 2000. Furacão, o Atlético Paranaense vai
recebeu o Caracas. Jogo interessante, porque é jogo que vale classificação. Esse grupo tá bem legal, tá embolado. Se você olhar aqui, ó, dos 2 primeiros com 7 e os 2 últimos com 6. Só que eu vou falar para vocês, o Furacão ele precisa apenas de um empate para se classificar. Porque se ele empatar, ele vai a 8. Aí vai ter outro jogo aqui. Independente do outro resultado aqui, ele vai ficar na frente de um dos 2 times. Se o Libertad perder, ele vai somar um ponto e vai passar. E qualquer outro resultado, ele fica na frente do The Strongest. Só que, pô, o Furacão para ele é interessante ser líder do grupo, então ele vai jogar para ganhar, porque o líder a gente sabe que acaba jogando os seus jogos de volta dentro de casa, o que é importante. Então acredito que o Atlético jogando em casa vem para cima do Caracas, e o Caracas para ele é vencer ou vencer, irmão. Então ele vai pro combate, tá? O Caracas ele vai para cima, porque o empate pro Caracas já era, pô. Então também é um jogo interessante ali pra gente ver a exposição, de repente gols é interessante nesse jogo também. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, nada de interessante aqui pra gente, né? Nada, só o Caracas é um time under, dos últimos 5, em todos os 5, a gente teve menos que 3 gols. O fora de buscar gols é isso, dos 5 jogos que o Atlético fez na Libertadores, ele fez apenas 3 gols, e o Caracas também. Então vamos lá, tropa, assim, de cara eu já vou de vitória do Furacão, não gosto dessa cotação, queria que fosse uma cotação maior, mas o Caracas realmente é um time bem mais fraco, e o Atlético jogando em casa tem tudo para vencer. Tá? Quem quiser colocar é uma odd para completar bilhete. O problema dessa odd de completar bilhete é que o Atlético pode empatar o jogo que ele classifica. Então, dependendo ali do cenário do final do jogo, talvez ele não force tanto. Tomara que ele consiga construir essa vitória ainda no primeiro tempo para ficar tranquilo para quem foi. Pô, aí quebra, né? Aí o Furacão quebra com a gente. Então, tropa, vamos continuar aqui. Eu tive que cortar porque o SofaScore realmente atrapalhou muito o meu raciocínio. Fiquei procurando aqui também 3 horas o jogo aqui em cima, mas vamos lá, para variar, né? Mas vamos lá, tomara que o Atlético ele construa essa vitória no primeiro tempo, para ele ficar tranquilo, porque a gente sabe que chega no final do jogo, fica aquele momento de desespero, principalmente time brasileiro que gosta de jogar com o regulamento embaixo do braço, então tomara que o Atlético venha para matar o jogo já no primeiro tempo, então quem for na vitória fica mais tranquilo. Agora, esse jogo, apesar das 2 equipes não marcarem muitos gols na Libertadores, é um último jogo, é um jogo de desespero, é um jogo de tudo ou nada. Então, eu acredito sim que pelo menos 2 gols a gente veja nessa partida. Quem quiser buscar mais do que 2 gols, aconselho buscar no decorrer do jogo. Por exemplo, o Caracas está ganhando o jogo, o Caracas consegue abrir o placar ali, um escanteio e tal, consegue abrir o placar. O Atlético vai começar a ir para cima, né? Porque a derrota para ele é horrível, mas ele vai querer virar, porque ele vai querer ser o primeiro do grupo. Então, aí sim, nesse cenário, a gente consegue ver mais gols. Pré-live, eu só ia de 2 gols, tá bom? E esse jogo aqui, para mim, tem cara de ser 3-0 pro Furacão, ó. Receba! Continuando aqui no grupo, eu tenho outro jogo, que é o do Libertad contra o The Strongest. Libertad joga em casa, tem a vantagem. O The Strongest é um time que é muito forte dentro de casa, ali na Bolívia, né? Porque o campo dele é uma das maiores altitudes que a gente tem na Libertadores. Mas fora de casa ele, tá ligado? Aquele time que em casa é um leão, em casa é um gatinho. Então, em casa é um tigre e fora de casa é um gatinho. Então, é o caso do The Strongest. Então, pra mim, o Libertad é favoritão pra ganhar, mas eu não entraria nesse jogo sem o empate, porque o Libertad também joga a favor do empate. Então, esse jogo aqui, eu exploraria 2 gols, porque o The Strongest é um time maluco. O Libertad, se ele quiser ser líder do grupo, ele precisa vencer esse jogo. Então, acredito que pelo menos 2 gols a gente veja. 7 horas da noite tem o jogo do gigantesco da colina, Vasco da Gama, ou empate da Gama, né? O rei do empate, Vasco. Tá foda, tá foda. Vamos subir não, vamos continuar assim. O Vasco em 8 jogos, empatou 5. Não tem jeito, é o empate da Gama, fez 6 gols, sofreu 3 em 8 jogos, o Vasco fez apenas 6 gols. E vai enfrentar o Brusque também em 8 jogos fez apenas 6 gols, mas sofreu 8. Tropa, é o seguinte, o Vasco não perde esse jogo pra mim, no máximo vai empatar, né? Então dá pra gente ir com o Vasco empate anula, tá com uma cotação boa, tá em torno de 1.8, 1.9. Vasco vai jogar em São Januário, o Vasco manda bem, beleza? Então eu vou com o Vasco empate anula. Pode ser clubismo? Pode até ser, mas a gente tem entrado no Vasco, o Vasco tem correspondido a gente, graças a Deus. E o Vasco tem sido um time muito under também, então é muito provável que a gente veja menos do que 3 gols, ou menos do que 3 gols e meio, ou menos do que 2 gols e meio. Vai ser estilo aquele jogo horrível da Chape ontem. Esse jogo aqui tem cara de vai ser 1-0 pro Vasco, gol marcado no primeiro tempo, um gol cagado, assim, um gol acidente que o Peck vai lá e vai fazer o gol.
7h15 da noite, Sul-Americana, eu tenho o jogo do Racing contra o River Plate do Uruguai, tá? Não é o clássico da Argentina, o Racing vai jogar na Argentina, mas é contra o River Plate do Uruguai. Se a gente olhar aqui a classificação, o Racing, ele precisa apenas do empate para ele se classificar, porque apenas o primeiro colocado se classifica. É assim, eu acredito que o Racing deva vencer, jogando dentro de casa, esperava uma cotação maior, porque o time precisa apenas empatar. Mas é igual o jogo do Furacão, né? Um time muito melhor em casa, se vencer, pô, melhor ainda o desempenho. Então, provavelmente vai vencer, mas eu vou ficar de fora, tá? Só para quem tiver interesse nesse jogo, ele deve vencer. Gols, tô fora também. Voltando para Libertadores, 9 horas da noite, temos o jogo do Timão, que vai enfrentar o Absorvente, né? O pessoal chama assim, meus amigos corintianos só chamam assim, o Always Ready, o Absorvente. E acho que até o Neto chamou também, né? O craque Neto. Então, eu vou falar pra vocês, essa cotação aqui do Corinthians está ridícula, porque o Always Ready, ele vai todo reserva, porque é um time que já está eliminado, lanterna do grupo, não tem chance de nada aqui. Tem uma remota chance de ir pra Sul-Americana, que o terceiro colocado da Libertadores vai pra Sul-Americana, mas ele não vai nem tentar, tá? Ele vai com o time todo reserva, então a tendência desse jogo aqui é que o Corinthians meta uma goleada, beleza? Então, mas é um jogo que a gente não tem cotação para nada. Se a cotação tá 1.03, a cotação do primeiro tempo vai estar 1.2, vai ser tipo assim, então não compensa. Só compensa se o Corinthians conseguir se complicar, passar ali o primeiro tempo todo sem fazer um gol, sabe? Ficar 0-0 ali, o Absorvente conseguindo se defender bem, e de repente você consegue uma odd melhor pro Corinthians, mas vai ser muito difícil essa odd mexer aqui. E pra gente fechar o nosso dia, 9 horas da noite, o outro jogo do grupo, esse jogo aqui vale muita coisa, é o jogo do Boca Juniors contra o Deportivo Cali. O Boca Juniors só a vitória interessa, lá a Bombonera lotadíssima, o Boca que acabou de ser campeão no final de semana do Campeonato Argentino, vai jogar, precisa vencer. E o Deportivo Cali, aí entra o que eu tenho receio. Eu tenho receio de entrar em gols nesse jogo, por mais que o Boca precise vencer. Eu tenho receio do Deportivo Cali segurar muito o jogo, ficar ali na defesa, ficar truncando, ainda mais ali o pessoal dá uma tremida quando cheguem lá a Bombonera. Então o que eu aconselharia a vocês que querem buscar o mercado de gols? Primeiro, ou espera sair um gol no jogo, se o Boca fizer um gol, que é o provável de acontecer e seria o melhor cenário. O Boca fazendo um gol, o Deportivo Cali vai ter que se expor. E o Boca jogando em casa, ele não vai ficar na defesa para o Deportivo Cali jogar. Ele vai partir para cima também. Aí a gente vai ter um jogo bastante aberto. O outro cenário do Deportivo Cali, fazendo um gol aí, que o Boca vai precisar de 2 gols. Aí vai para cima mesmo, igual maluco. E o outro cenário, né, além de esperar sair um gol no jogo, é você esperar o jogo começar, porque pelo que eu vejo do Deportivo Cali, eu acredito que ele vai truncar esse jogo, vai tentar segurar o empate. E eu tenho receio, do Boca não tá conseguindo fazer um gol e essa cotação disparar muito, porque se o Cali vier para se defender e o Boca não conseguir fazer o gol, 15, 20 minutos, essa cotação já vai ter disparado, até porque os mercados sul-americanos, eles sempre pagam bem o mercado de over, as cotações já são puxadas mais para o mercado de menos gols. Então seria mais interessante esperar começar o jogo, na minha visão, porque se o jogo começar truncado e mesmo assim você quiser entrar, você vai pegar uma cotação bem mais alta, se passar uns 10, 15 minutos, ou então pode começar o jogo e o Cali tiver com uma postura diferente do que eu estou pensando. O Cali partir para cima também. O Boca está indo para o ataque, está mais com a bola normal, está em casa, e o Cali está explorando um contra-ataque, porque o Boca vai para cima. Então o Cali pode estar explorando um contra-ataque também, aí a gente tem um jogo de trocação interessante, aí já pode valer a pena entrar em gols. Mas aí é a minha visão. Quem quiser entrar antes, show de bola, o Boca precisa do resultado, pode acontecer também, com certeza. Vitória do Boca, para mim o Boca ganha esse jogo. O problema é que a 1,40 não me interessa. Eu vou esperar esse jogo começar, vou tentar, se o Boca estiver bem, vou tentar ver se essa odd chega a 1,60, 1,70. Se o Boca realmente estiver jogando para ganhar, aí para mim vale a pena. A 1,40, a 1,40 eu vou ficar de fora, tá? Mas quem quiser é o favorito para vencer. Eu tenho os outros jogos aqui de 9,5, mas vou falar para vocês, o Júnior Barranquilla, esse jogo aqui é o único interessante. Esse jogo aqui dá para explorar 2 gols, porque é o confronto do Júnior com o União. Aí a gente tem o Júnior Barranquilla jogando em casa, jogando pelo empate. Eu tenho o União, que precisa ganhar de qualquer jeito. E eu tenho o jogo do Fluminense. Esse jogo do Fluminense só é interessante, o Fluminense só tem chance de se classificar se o Júnior Barranquilla e o União empatarem, tá? União Santa Fé empatarem. E o Fluminense, ele teria que meter, o Júnior tem saldo de 6 e o Fluminense tem saldo de 1. Então o Fluminense tem que meter aqui uns 6-0. O Fluminense tem que meter 6-0 aqui nesse jogo, ganhar por 6 gols de diferença para conseguir barrar o Júnior Barranquilla, se o Júnior empatar,
tá? E é o único o único resultado que o Fluminense tem chance de classificação é se sair um empate nesse jogo. Fora isso, já era. Então é um jogo que para mim não venham para buscar nada. Não sei nem se o Fluminense vai completo, vai ter tanto interesse assim nesse jogo. O único jogo interessante dessa partida, o único jogo interessante desse grupo é o do Júnior Barranquilla, beleza? Fechamos nossos jogos, tem um jogo da França também, que eu vou esperar o jogo de ida, porque o Auxerre não é um time que faz muito gol. No segundo jogo, é interessante, é jogo que vale acesso, naquele mesmo esquema da Suíça, tá bom? Então é isso. Espero que seja um dia bom pra gente, espero que a gente mantenha essa sequência boa e conto com a presença de vocês amanhã. Qualquer coisa que eu falo aqui, tá? É brincadeira, pelo amor de Deus. Tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã uma triplinha pra gente, na ousadia, mais de 1,5 entre Sapsborg e Molde. Molde é um time muito over, tentando lutar pela liderança fora de casa, vejo um jogo de posição, um jogo para gols. Segundo jogo, Vascão empate anula, jogando dentro de casa, o empate da Gama tá invicto aqui. Em caso de empate, a gente fica safe, mas o Vasco tem tudo para ganhar do Brusque em São Januário. E para fechar, mais de 1,5, Schaffhausen e Luzerne. Apesar de ser primeira partida, são duas equipes bem over, num campeonato bem over que é a Suíça. Acredito sim que pelo menos 2 golzinhos a gente veja, numa tripla de um total de 1,77 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, bora pra cima!